Fala pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Na aula de hoje iremos falar sobre orçamento pessoal. O orçamento pessoal é uma ferramenta que vai nos ajudar a organizar as finanças individuais, controlando receita e despesas. Existe uma regra que é chamada de 50-30-20. É uma metodologia popular de gestão financeira que sugere dividir a renda líquida mensal da seguinte forma. Vocês vão destinar 50% desse dinheiro sobre despesas de sobrevivência e itens essenciais, como aluguel, alimentação, transportes, etc. Vocês também vão destinar 30% desse dinheiro sobre os seus desejos, como lazer e entretenimento. Vocês também vão destinar 20% desse dinheiro sobre metas financeiras, como investimentos ou pagamento de dívidas, para assim vocês quitar as dívidas e começar a criar a reserva de emergência. Esse é um tipo de orçamento que vai servir como um guia, principalmente para quem está em situação de descontrole financeiro e precisa se organizar. Mas você não precisa ser rígido, mas você pode adaptar isso à sua realidade. Então, quais são as vantagens desse orçamento 50-30-20? Para quem não tem nenhum sistema de controle financeiro pessoal, essa regra é um bom começo para uma mudança de hábitos relacionados ao dinheiro, certo? Então, as seguintes vantagens. Vai ser fácil visualizar o seu dinheiro, ou seja, você sabe onde seu dinheiro está alocado e quais são as porcentagens que você vai alocá-lo. Você também vai estabelecer limites coerentes, ou seja, você sabe onde está indo essa porcentagem do seu dinheiro. Você está colocando ele para fazer o que tem que ser feito. Então, se você recebeu um dinheiro lá, alocou 50% de despesas, alocou 30% sobre os seus desejos e mais 20% sobre as metas financeiras, você está estabelecendo limites sobre o seu dinheiro, coisas que você não estava fazendo. Você vai ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Ou seja, você vai ter o controle do seu dinheiro. Você não vai mais misturar o dinheiro de contas com dinheiro de desejos e nem dinheiro de metas, e vice-versa. Você vai ter um maior controle sobre o orçamento geral. Ou seja, sabe aonde cada centavo seu está alocado. E melhor, você vai fazer a criação de metas futuras claras e alcançáveis. Ou seja, além de você pagar suas contas, você vai ter dinheiro para suprir os seus desejos e o melhor, investir. Isso é o melhor de tudo. Agora nós vamos usar a calculadora 50-30-20. Ela vai ajudar a gente a distribuir a nossa renda líquida de forma eficiente entre as nossas necessidades, os nossos desejos e os nossos investimentos. Então vamos lá para a nossa calculadora 50-30-20. Então, primeiramente, vocês terão que colocar a renda líquida de vocês. O quanto que vocês ganham, o salário pode ser seu, junto com o seu cônjuge, junto com as outras pessoas que moram dentro da sua casa. Totalizando uma renda líquida, o dinheiro que vocês ganham todos juntos. Ou se for só você, faça somente da sua renda. Então, é muito simples. Você vai ter que colocar a sua renda líquida mensal e a calculadora ela vai indicar quanto que você deve destinar para cada categoria. Então, vamos supor que eu receba R$2.000 líquido e esse dinheiro é o dinheiro que eu vou ter que dividir entre 50, 30, 20. Eu vou ter que distribuir essa porcentagem. Então, eu vou colocar aqui o valor que eu recebo. Então, rendimento líquido. Informe seu rendimento mensal. Some seu salário líquido, rendimento de aluguéis. Caso você tenha casas de aluguéis, você pode complementar também como seu rendimento. Você pode complementar também investimentos, caso você tenha investimentos em CDBs, LCA, LCI, em poupanças ou em ações. Vocês podem também colocar como uma renda, porque, querendo ou não, é uma renda que está guardada lá. Então, você pode colocar também. Ou outras fontes de renda, como bicos, renda extras, etc. Então, primeiramente, iremos começar com os custos essenciais. Os custos essenciais são aqueles gastos as quais a gente não pode evitar, tipo moradia, serviços como água, força, gás. Também temos custos como transporte, conserto, pneu, temos alimentação. Não estou falando de iFood, essas coisas, estou falando de alimentação do dia a dia, do cotidiano, uma mistura, quanto você gasta no mercado. Também gastamos com saúde, remédios, às vezes gastamos com consultas. E também educação. Educação que eu falo, um livro, um curso que você vai fazer. Depois iremos para custos pessoais. O que seriam os custos pessoais? São aqueles gastos com maior flexibilidade. Eles são importantes para você, mas eles podem ser evitados na hora do aperto. Como? Uma internet no telefone, uma viagem em passeios, um entretenimento, uma Netflix, um Prime, ficar dando presentes, assim, fazendo doações, shopping e outros. Coisas que vocês podem evitar. São custos pessoais. E investimentos, que são aqueles recursos financeiros que você guarda para um fundo de emergência, para aposentadoria ou para grandes realizações.
que pode ser tanto em pagamentos de dívidas, você quitar, ó, caso você tenha uma dívida, inclua o quanto é destinada mensalmente, exclua financiamentos essenciais como moradia e transporte. Então, dívidas que eu falo, eu comprei um celular parcelado, vai lá e coloca aqui, ó, quanto que você está devendo e quanto que você aporta mensalmente sobre essas dívidas. Aqui também temos investimentos e poupanças. Então agora, eu vou fazer uma simulação aqui com vocês, como se fosse um orçamento para vocês verem como que funciona a calculadora e como vocês podem adaptá-la para a realidade de vocês, tá bom? Então ela vai me mostrar o que eu estou gastando demais, se esses custos estão acima do meu orçamento ou não. É através dessa calculadora que a gente vai saber se a gente pode reduzir alguns gastos, beleza? Então vamos lá. Então suponhamos que eu tenho uma renda líquida de R$2.000. Agora vamos começar a distribuir essa renda em custos essenciais, pessoais e investimentos. Então bora lá. Então vamos supor, ó, que eu tenho um gasto com o meu financiamento de casa de R$650, mas vocês também podem colocar de aluguel ou de manutenção, tanto faz. Serviços, gastos e despesas com água e luz e gás. E também, dentre outros, mas serviços assim que a gente usa diariamente, né? Então vamos lá. Então vamos supor que eu gaste R$40 com água, mais 150 de força. Vocês vão adaptando a realidade de vocês. Eu tô colocando aqui a minha realidade. E mais, hoje em dia acho que o gás está R$110. Então, de serviços eu gasto R$300. Porém, o gás a gente não compra mensalmente, né? Então vocês podem reduzir o valor do gás. Mas vamos colocar tudo aqui para ver se fosse um mês mais apertado. Se tivesse acabado o gás, coloque conforme a sua realidade. Vocês têm que fazer o orçamento de vocês considerando apenas a renda principal por enquanto, ok? Então, transporte. Gastos com financiamento de veículo, combustível, manutenção, seguro, impostos, transporte público ou aplicativo. Transporte. Eu tenho carro, também gasto com combustível. Então vamos pôr aí R$200 de combustível ao mês. Alimentação. Ó, gastos com supermercado, mercearia, feira e hortifruti. Não inclua restaurante e delivery. Então não inclua aquele lanche que você come à parte, aquela pizza. Inclua somente o que você gasta no mercado. R$500 mensais. Saúde. Gastos com plano de saúde, medicação e prevenção de doenças. Eu pago o meu plano, né? O meu seguro de vida, então eu vou colocar máximo R$70, que é 30 do plano de saúde, e mais, vamos supor, um remédio aí, caso a gente ficar doente. Educação. Gastos com educação básica e obrigatória. Não inclui cursos livres ou de extensão. Então, se você tem algum gasto sempre com faculdade, algum curso complementar, você pode estar pondo aí. Eu não estou tendo no momento. Então, aqui agora, custos pessoais. São aqueles custos que a gente pode evitar, tá bom? Então, ó, internet e telefone. Gastos com internet e telefone. Gastos 133 de internet. Viagem e passeio. Gastos com férias, happy hours e outras atividades de lazer. Eu costumo sair com a minha filha de final de semana, então a gente gasta uns R$50 com sorvete. Comer a gente come em casa, então eu evito bastante. Entretenimento e streamings. Gastos com assinatura de aplicativos, jogos, filmes, shows e concertos. Aqui em casa nós gastamos mais com Netflix. Então vamos pôr aí, a gente paga um plano básico mesmo de R$21. Presentes e doações. Gastos eventuais com presentes, agrados, caridades e outros. Vocês podem colocar tanto igreja, não sei como vocês costumam aí. Eu não vou pôr nada, tá bom? Então, shoppings e outros. Gastos importantes para você e que não foram listados anteriormente. Então, assim, se você tem costume de ir em shoppings, de ir para festas, baladas, entre outros, você coloca aqui. Coisas que podem ser, são importantes pra gente, mas porém ela pode ser evitada na hora do aperto, né? Então, eu vou colocar 0. Investimentos são aqueles recursos, né, que você guarda para um futuro de emergência, para aposentadoria ou para grandes realizações. Então aqui, o pagamento de dívidas. Então vamos por mês, eu tenho aí de dívidas R$400. E de investimento, eu tiro R$100 por mês. Então a gente vai agora calcular para ver se estamos fora do nosso orçamento, se estamos gastando mais do que o necessário ou se estamos dentro, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, vocês vão ver o total que a gente pode ter gasto e ele vai alocar para onde você deve mandar o seu dinheiro. Então, ó, R$1.000 em custos essenciais, só que se a gente for fazer a conta aqui, vai ultrapassar. Tá pedindo para custos pessoais R$600, eu acho que dá para tirar daqui e alocar nas contas. E reserva financeira R$400. Então, ó, se vocês forem aqui um pouquinho para baixo, vai estar aqui, ó, resultados dos gastos. Então vai estar aqui a descrição.
os seus gastos são muito maiores do que a sua receita. Considere urgentemente diminuir alguns gastos. Então, ali foi só uma simulação. No quanto que eu ganho, mais ou menos, para vocês verem como é possível reduzir os gastos. Aí agora, ó, sua saúde financeira. Custos essenciais. Aí ele vai te dar como se fosse uma direção do que você deve fazer. O que você tem que parar de gastar. Ou se é em custos essenciais, pessoais ou financeiros. Então, ó, os seus custos essenciais, ele está fora do padrão. Considere diminuir os seus gastos fixos. Então aqui, ó, a gente tem que analisar e ver o que está ultrapassando. E ver o que a gente pode reduzir. Então a gente pode reduzir uma força, uma água, usando menos, apagando a luz, não desperdiçando água, de bujão de gás. A gente pode construir um fogão a lenha, entendeu? Então pesquisar várias formas da gente poder reduzir os nossos gastos. Essa calculadora serve para isso, você trabalhar em cima disso para ver onde você pode diminuir os seus gastos. Transporte, a gente pode reduzir andando de bicicleta, eu sei que não é fácil, mas às vezes a gente tem que poupar hoje para a gente poder colher amanhã, entendeu? Então, tá falando aqui que o meu custos essenciais está ultrapassado. Vamos ver aqui agora os custos pessoais. Os seus custos pessoais estão acima do esperado. Considere diminuir alguns gastos menos importantes. Então aqui, nos custos pessoais, eu poderia procurar uma internet mais barata. Aqui, na viagens e passeios, eu poderia, além de sair sempre, diminuir. Apesar que eu não gasto tanto com custos pessoais. Eu manteria, apesar que só a internet mesmo que eu poderia procurar algo mais em conta. Em questão de pagamento de dívidas, eu faria uma renda extra para quitar essas dívidas, sair logo dessas dívidas para poder, esse dinheiro gasto em dívidas, poder estar alocando em investimentos e poupanças. Se o seu orçamento ultrapassar, eu vou pedir para você refazer seu orçamento do zero. Você vai começar reduzindo gastos desnecessários. Exemplo, TV por assinatura, iFoods e compras desnecessárias. Vocês têm que ter em mente que o orçamento ele é um jogo de soma, ou seja, o dinheiro que é gasto com uma atividade, ele não pode ser gasto com outra. Então, se você deve, você não pode gastar. Se você deve, você não pode, de hipótese alguma, ficar gastando com TV por assinatura, com uma roupa nova, com nada. Se você deve, você paga para você se sentir melhor. E através dessa regra, você vai começar a poupar, tanto para você fazer o que você gosta, quanto a investir e manter as suas contas pagas. E outra, gente, dinheiro das dívidas não te pertence. Um investidor, ele topa viver com pouco menos no presente e ele abre a mão do consumo para sobrar para investir pensando em ter mais no futuro. Já o endividado, ele vai pegar recursos com outras pessoas, o preço disso vai ser os juros, para que essa pessoa ela possa consumir mais no presente e ter menos no futuro. Então, eu vou te falar as 3 leis do orçamento. Primeira, não tenha dívidas e se você tiver, quite-as. Segundo, caiu dinheiro na conta, invista uma parte. Não importa se você tem conta para pagar. Investir é a melhor solução para você sair dessa corrida. E terceiro, viva com o que sobrar. Se não sobrar, use sua inteligência financeira, que já foi explicada aqui, para você ir atrás de novas rendas. Agora, eu vou entregar o ouro para vocês. Vocês precisam ter 2 rendas essenciais. A RMN, a renda mensal necessária, que seria o pagamento, e a RDN, que seria a renda diária necessária, a nossa renda extra diária. A renda mensal necessária é uma renda que você faz no CLT, no autônomo, uma renda de aluguéis se você tiver casas alugadas, etc. Essa renda ela deve ser usada para pagamentos de contas fixas, como aluguel, financiamento, água, luz, gás, etc. Já a renda diária necessária é uma renda que deve ser feita diariamente, todos os dias, 7 dias por semana, 30 dias no mês, sábado, domingo e feriado. É essa renda que vai mudar o seu jogo. Vou te dar um exemplo. Você acha muito difícil fazer 20 mil reais. Tem gente que não consegue fazer isso em um ano. Existe uma lei, pessoal, que é a lei de Parkinson. A lei de Parkinson significa o quê? É quando você coloca um tempo para fazer uma coisa, para realizar uma tarefa. Vamos supor que te deram 24 horas para você completar uma tarefa sob pressão do tempo. Isso vai forçar você a se concentrar na execução e você vai passar a não ter escolha, a não ser fazer o que é essencial e o que foi mandado. Por exemplo, sabe quando você tem que fazer um trabalho, seu chefe fica te pressionando e ele te dá um limite, ou você faz ou você vai ser mandado embora? Aquilo força você a fazer a coisa com mais complexidade e menos tempo. Então, a renda diária necessária é a que vai mudar o seu jogo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma conta ou que você queira viajar daqui 6 meses. E essa conta ou essa viagem, ela custe 20 mil reais. Vamos supor que é daqui 6 meses. Sempre que vocês tiverem uma meta ou algo para vocês fazerem, sempre coloquem uma data.
Sempre coloque um prazo, gente. Limite as tarefas, o que é importante para reduzir o tempo de vocês. Então vamos supor que você tem uma dívida ou que você queira viajar daqui 6 meses. E essa dívida ou essa viagem te custe 20 mil reais. Então você tem 6 meses para guardar 20 mil reais. Você só tem 6 meses, nada mais que isso, nem mais nem menos. Então você vai pegar 20 mil reais dividido por 6. Vai dar R$ 3.333,33. Mas, Tamara, eu não tenho isso para guardar todos os dias. Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir esse valor durante 30 dias. Se você fazer, então a gente pega esse valor de R$ 3.333,33 e divide por 30 dias. Você terá que fazer por 7 dias da semana, durante 30 dias no mês, R$112 praticamente. R$112 você tem que fazer por dia. Não é muito quando a gente divide, quando a gente diminui as parcelas, entendeu? Então, 20 mil para muitas pessoas é muita coisa, principalmente para fazer em um ano. E agora, vamos supor, fazer em 6 meses. Mas agora, se você pegar esse valor e dividir pelos seus dias, você conseguir fazer uma venda, seja lá o que for, um bico, uma renda extra, por dia, se você tirar por dia, eu falo, 7 dias na semana. Não é 6, não é 5, é 7 dias por semana, 30 dias ao mês. Sábado, domingo, feriado inclusos. Se você fazer R$112 durante 30 dias, você vai ter R$ 3.333,33 fora a sua renda mensal. Fora a sua renda mensal de 2 mil lá, ó, que a gente fez agora, você vai ter 3.333. Só que, durante 6 meses, você fazendo isso, esse R$112 por dia, durante 30 dias, durante 6 meses, você terá os 20 mil reais que você tanto quer. E o que você vai poder fazer com ele? Você vai poder tanto pagar uma conta, quanto viajar daqui 6 meses. Então, a gente acha que é um absurdo conseguir guardar esse dinheiro e juntar. Só que quando você tem uma renda extra que te pague R$100 ao dia, durante 30 dias, 7 dias por semana, não é tão difícil. Eu posso provar para vocês. Tem muita gente que vai falar, mas é fácil para você, não é fácil para mim. Não, ó, aqui tá uma lista que eu separei para vocês de tipo de bicos que vocês podem trabalhar para erguer essa grana por dia. Você pode trabalhar como freelance. Tem pessoas que trabalham em lanchonete, trabalham pelo computador, tem pessoas que trabalham como autônomo, fazendo freelance. Você também pode fazer uma renda extra dando aulas, seja lá como for. Se você tem experiência em alguma coisa, se você é bom em alguma coisa e pode usar o seu talento para ensinar outras pessoas, você pode ganhar dinheiro dando aulas ou ensinando aquilo que você sabe. Você também pode transformar o seu quarto em uma renda extra. Vamos supor que você tem um quarto lá no fundo da sua casa, esteja parado, acumulando bagunça. Você pode alugá-lo, você pode fazer uma renda extra, pode montar um salão, alugá-lo ou trabalhá-lo ali, fazer alguma coisa que gere uma renda para você. Você também pode cadastrar em sites de serviços. Tem muitos sites aí que pagam para você traduzir, para você fazer videobooks. Tem muitas coisas aí pela internet que, se vocês fuçarem, vocês conseguem sim fazer uma renda extra. Atuar como revendedor de produtos ou programa de afiliados. A internet tem muito disso hoje, o marketing digital está cheio de afiliados. Praticamente tudo que você faz hoje na internet contém afiliados. Principalmente o pessoal vendendo produtos, seja da Shopee, do Mercado Livre, venda de roupas e objetos ousados. Tem aquelas pessoas que são fanáticas em ter muitas roupas, sapatos e acabam usando nada. Ou você pode fazer um mini brechó aí, ou se você também tiver muitas coisas em excesso que você não usa e dê pra você vender, né? Não vai vender coisas usadas, velhas, gente. Então, assim, coisas que dê pra outra pessoa estar comprando e você gerar um lucro em cima disso. Você também pode monetizar as redes sociais, trabalhar como monetizadores, trabalhar com tráfego pago, etc. Vocês também podem fazer marmitas e pratos congelados para vender. Vocês também podem vender doces sobre encomendas, receber pets em casas, principalmente quem gosta de animais, cuidar de animais, passear com animais. Você também pode fazer venda de garagem, colocar coisas velhas, antigas, ou alugar sua garagem para alguém trabalhar como um brechó e fazer uma graninha extra com isso. Você também pode trabalhar como um consultor de imagem, ajudando pessoas aí através de outros sites, com consultoria de imagens. Vocês podem realizar serviços de costura, principalmente para mulheres aí que sabem costurar, fazer propagandas através da internet, etc. Fazer deliveries para restaurantes, principalmente motoboys aí, mulheres ou homens que tiverem moto e conseguir fazer esse trabalho. Hoje em dia tem muita vaga aí por restaurantes aí que pega muita gente freelance, né, como motoboy.
Vocês podem realizar entrega de produtos, vocês podem se afiliar pela Shopee, Mercado Livre, Amazon para ser motorista entregador, tá ok? Tanto com carro ou moto. Você também pode ser motorista de aplicativo, você pode dirigir como Uber, como mototáxi, motoboy e assim por diante. Pode também trabalhar no ramo de alimentos nos fins de semana, pode procurar para trabalhar com garçonete, auxiliar de cozinha, pegar umas faxinas de final de semana para homens, segurança, vigia e assim por diante. Vocês também podem trabalhar como cuidadores de idosos e crianças. Tem pessoas que não precisam ter experiência, tem lugares que exigem, como acompanhar pessoas em hospitais, essas coisas, cuidar de crianças. Vocês podem ver alguém da família aí que está precisando trabalhar e não consegue. Se você estiver desempregada, aí é uma boa também fazer um bico para estar olhando essas pessoas, tá bom? Visitar clientes e revender produtos, motorista da Shopee, Mercado Livre, já falei, vender geladinhos e assim por diante, gente. Então, eu apresentei algumas das milhares de renda extras que existem por aí. Então, não vem falar para mim que não tem como fazer um dinheirinho a mais. Se vocês tiverem foco e tiverem disciplina para fazer o que é necessário, eu tenho certeza que vocês vão alcançar o sucesso. Então, não é fácil você fazer R$100 por dia. Não é fácil, não é difícil fazer 20 mil durante 6 meses. Difícil é ficar procrastinando, é ficar arrumando desculpa para você fugir das suas responsabilidades. Então, pessoal, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Eu espero que tenha ficado claro essa aula. Se não ficou, eu peço para que vocês voltem, para que vocês possam absorver tudo dessa aula. Então, eu vejo vocês nas próximas aulas. Fica lá!